O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. E Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês perceberem, nós entramos agora no capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, do versículo 1 até o versículo 8. Percebam aqui uma coisa. Depois de Jesus ter ensinado os discípulos todas as coisas que precisariam ser ensinadas, agora Jesus vai se deparando com os seus inimigos. Porque Jesus tinha os seus inimigos. Não é que Jesus era inimigo, ele tinha os inimigos. E eram justamente as autoridades religiosas daquele tempo. Aqui, de maneira especial, nós estamos vendo os fariseus, mas tinha também os saduceus, tinha também os doutores da lei, os herodianos. Esse grupo era formado por uma equipe que dava-se o nome de Sinédrio, que era um conjunto, um grupo representativo dessas autoridades religiosas. Foram eles que condenaram Jesus. Eles que condenaram Jesus depois. E eles não acreditavam na divindade de Jesus. Eles não acreditavam. Eles não conseguiam ver na pessoa de Jesus o Filho de Deus, o Deus que se fez homem. Eles não conseguiam enxergar, mesmo que Jesus provasse com os milagres. Então eles estavam sempre ali na cola de Jesus, procurando uma forma de pegá-lo, porque eles tinham que ter algo concreto para condenar Jesus. E agora eles querem pegar Jesus justamente nesta situação. Era um dia de sábado, estava Jesus passando ali nas plantações de trigo, os apóstolos estavam com fome, os discípulos, estavam ali com fome, e a lei
ela dava a permissão de que as pessoas, quando entrassem no terreno de outros e estando com fome, eles poderiam comer, poderiam pegar, comer o suficiente, o que fosse necessário, e depois ir embora. E isso não era tido como roubo. Vocês veem que os fariseus, eles não estão questionando os apóstolos, os discípulos de Jesus, por estarem pegando espigas num terreno dos outros, porque nesse sentido eles não estavam infringindo a lei. Imagine se nós pudéssemos, passar aí por uma plantação e nós pudéssemos pegar as coisas ali e comer. Agora, o que não podia fazer era pegar e levar para casa. Era pegar para ser consumido. Então, eles não falaram do roubo, mas eles quiseram pegar apenas na questão do sábado. No sábado não podem fazer isso, não podem colher espigas. Não se pode, a lei diz. A lei dizia que o sábado é o dia do Senhor, mas a lei não estava dizendo assim que não podia comer, você não podia comer. Porque qualquer coisa para o judeu incluía como trabalho, né? Hoje lá na Terra Santa, em Israel hoje, nos dias de sábado, o elevador dos judeus, eles têm uma programação, ou seja, ele é programado para que nenhum judeu aperte o botão para indicar o andar aonde ele quer ir, porque isso aí é tido como trabalho. Então, o elevador já está programado, você entra e aí ele vai parando de andar em andar, subindo e descendo, e não precisa apertar, porque senão eles estariam infringindo o sábado. Vocês estão vendo a questão do exagero? É esse exagero que está aqui. Então, como eles começam a falar para Jesus que não é permitido pegar as espigas nos dias de sábado, aí Jesus faz com que eles relembrem que lá no tempo de Davi, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele entrou no templo e lá tinha os pães chamados pães da proposição. E Davi estava com fome junto com os companheiros dele. E Davi pediu, porque o único pão que tinha ali era aquele chamado pão sagrado. E o sacerdote que estava lá deu para eles e eles comeram. E ali não foi visto como uma inflação à lei. Não infligiram a lei. E depois Jesus relembra também: vocês estão se queixando porque os meus discípulos estão comendo espigas no sábado? Os sacerdotes no templo, que no dia de sábado eles matam os animais que são oferecidos em sacrifício, e isso não é tido como pecado. Agora, só porque eles estão com fome. Aqui está a questão. Os discípulos estavam morrendo de fome. Então, por causa dessas questões aí, eles não iriam, no caso, comer? É isso que Jesus está colocando. Em vez de esses fariseus, eles olharem assim e dizerem: eles estão com fome, eles precisam comer, mesmo que hoje seja o dia de sábado, mas eles precisam comer. Tá certo? Não.
como eles estavam, na verdade, querendo pegar Jesus em alguma coisa, eles ofenderam os discípulos diante de Jesus. Na verdade, quem estava ali é Deus. Como eles não queriam reconhecer Deus na pessoa de Jesus Cristo, então eles queriam pegar Jesus Cristo na situação. É por isso que no final, Jesus vai dizer assim: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quem está aqui é o Senhor do sábado. É aquele que criou as leis que vocês mesmos são os primeiros a não cumprirem. Aí Jesus está dizendo: vocês acham que eu vou permitir que os meus discípulos que estão com fome fiquem sem comer só por causa da prática da lei que vocês estão colocando? Vocês estão colocando fardos. Você compreende? Então, meus irmãos, aqui está um grande ensinamento para todos nós. E qual é o ensinamento? Cuidado para nós não ficarmos tão presos às leis ao ponto de nós não praticarmos o amor, a misericórdia ao irmão. Vamos supor, né? Uma mãe aí muito católica e ela tem ali os seus horários de oração e é a hora de rezar o terço. Vamos dizer assim, é a hora de rezar o terço com a família. E que é bom, velho. Não estou dizendo que é mal, não. Eu estou apenas explicando para vocês entenderem que nós precisamos ter o discernimento nas situações para a gente não ficar fazendo mal. E de repente a criancinha que está ali está com fome. A criança não comeu. Aí a mãe ou o pai, não, só depois da oração e a criança está com fome. E a criança está chorando, porque ela quer comer, não só depois que nós rezarmos. Meus irmãos, vamos ter misericórdia, né? Vamos ter misericórdia. Tá vendo? Olha, a oração que precisa ser feita e precisa ser feita, mas não é misericordioso para com o outro. Você se lembrou lá no domingo passado, a parábola lá do bom samaritano, aquele homem que estava no chão, e o sacerdote que passou, e o levita também que passou, e não parou para cuidar daquele homem que estava no chão, porque eles tinham que ir para o templo, e eles não podiam ficar impuro, porque se tocasse naquele homem ia ficar impuro. Então eles preferiram passar direto e deixar o homem lá, deixar o homem morrer. Na cabeça dos fariseus, eles iriam dizer assim: bem, eles fizeram o certo, né? Que eles tinham que ir para o templo. Aí Jesus disse que o samaritano foi lá e cuidou daquele homem. Então quem foi o mais próximo daquele homem? Ele fez a pergunta ao rapaz lá que tinha perguntado o que fazer para ganhar o reino dos céus, que foi na verdade um doutor da lei. Aí ele disse: aquele que usou de misericórdia. Aí o que foi que Jesus disse? Vai você e faz o mesmo. Vai você e faz o mesmo. Um outro exemplo que eu quero dar para você, que nós precisamos discernir muito. Geralmente, quando as pessoas elas vêm a nós sacerdotes e dizem assim: Padre, eu pequei porque eu não fui à missa ao domingo. Aí nós, sacerdotes, devemos sempre interrogar para saber o motivo. Por que não foi? Bem, se ela não foi na missa ao domingo por preguiça, ela pecou gravemente. Gravemente.
porque não foi por preguiça. E olha que o mandamento aí a lei, tá vendo? Não faltar aos domingos e festas. Não se pode faltar. Mas vamos supor, aquele pai, não, aquele filho que tem um pai, está com Alzheimer, ou está paralítico em cima da cama. Ele não tem uma pessoa que pudesse fazer um revezamento, enquanto a outra pessoa cuidava ali, ele iria lá na missa, depois voltaria. Então ele acaba faltando à missa, porque teve que cuidar do doente, do pai e da mãe. Não é pecado. Você não precisa ficar com problema de consciência. Não é pecado. A sua missa foi justamente cuidar do seu pai. É por isso que existe uma outra questão. Existem algumas profissões, ali no próprio catecismo da Igreja Católica vai dizer que se a pessoa faltar à missa naquele dia, não pode ser incluído como pecado. Por exemplo, o médico, o enfermeiro, que tem que ir lá para o hospital para cuidar dos doentes, o bombeiro, que tem que estar sempre alerta porque pode acontecer alguma coisa. Então aquele bombeiro que é católico naquele dia, ele não vai poder ir na missa porque ele está no horário de trabalho dele, mas é um trabalho que inclui salvar vidas. O policial. Bem, essas são as que eu estou me recordando agora, mas deve ter outras também. Então essas pessoas, se a escala dela cair nesse dia, pode ficar tranquilo, você não está pecando. Agora, aí chegam os fariseus, os doutores da lei, os sabichões, e dizem, não, você tem que ir na missa de qualquer jeito, porque não se pode faltar à missa ao domingo. Tá vendo? Foi isso que eles estavam falando. Foi isso que os fariseus estavam fazendo. Estavam questionando Jesus. Não observaram que os discípulos estavam com fome. Se eles não comessem, eles iam desmaiar de fome. Aí que está a misericórdia. Quero a misericórdia e não esse tipo de sacrifício. Você compreende? Para nós não ficarmos presos nas nossas grandes coisas e não exercermos a misericórdia, o amor, quando for preciso executar. Tomemos cuidado, mas, claro, em algumas situações, você tendo dúvida, vai lá, pergunta para o sacerdote, um sacerdote que seja, assim, coerente, que ame. Aí o sacerdote, ele vai realmente te orientar bem. Mas a misericórdia está acima. Não podemos colocar a lei ao ponto de que, na hora de exercer o bem, nós não podemos fazer o bem, porque eu tenho que rezar o meu terço, porque eu tenho que fazer a minha adoração, porque eu tenho que fazer o meu estudo, porque eu tenho que fazer isso, então agora eu não vou ajudar a minha mãe que está precisando. Imagina, tem algumas pessoas aí que tem uma cara de piedoso, de piedosa, que são fiéis ali na prática das suas coisas, que às vezes está ali a mãe na cozinha,
e está precisando de coisas precisando de uma ajuda, e a pessoa não vai ajudar não, porque agora é o horário de eu rezar. Tá vendo? Agora é o meu horário de oração, eu não posso. É o bem que precisa ser feito. É isso que Jesus está falando. Aí Deus sim sonda o coração de cada um. Você compreendeu? Então vamos praticá-las sim. Vamos fazer as nossas orações, mas vamos fazer também o bem. Agora, tome cuidado também para você não dizer que você está fazendo o bem, mas na verdade você está fugindo também da oração, né? Da sua vida com Deus, né? Muito cuidado com isso. Não é questão de consciência. Não vamos enrolar. Você está entendendo o que é que eu estou dizendo, né? Porque tem muita gente também aí que se usa de algumas questões para não rezar também. Então, cada um faça o seu devido discernimento. Porque Deus é Deus, Ele sonda, Ele conhece os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.